Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, aquele abraço e agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Antes de começarmos essa aula, eu vou só renomear path3 teste 3, porque na verdade nós temos um nome aqui, pode ser resolve. Nós fizemos normalize, resolve, e agora nós vamos falar sobre como relativizar, relativize. Então, relativize. Teste 01. E eu fiz errado porque resolve é teste, shift F6, 1, não teste 3. Bom, relativize. O que significa relativar um diretório, um path? Bom, nós vimos na última aula, resolve basicamente vai resolver colocando dois caras juntos. Relativize é dado dois paths, digamos que você tem o path 1 e o path 2, como é que você faz para chegar no path 2 a partir do path 1? Basicamente é assim que funciona. Então fica melhor se a gente ver os exemplos, como é que funciona. Imagine que você tem um caminho absoluto, barra home, barra win. Desse caminho absoluto, né, vou chamar de dir. Eu tenho outro, digamos que paths.get. Eu tenho, por exemplo, barra home, barra William, barra dev2 foda, barra olá, traço mundo, ponto txt, ponto java, vai. Pra isso não, William, porra, mano. Beleza. Olá, mundo.java. Então, digamos que eu quero saber, dado o meu diretório, como é que eu faço para chegar nessa classe? Como é que eu faço para pegar, por exemplo, aonde esse olá mundo.java se encontra? E é assim que o relativize funciona. Então, do meu diretório, eu quero que você relativize para onde meu classe se encontra. E isso ele vai retornar para a gente um path to class. Então, se eu tiver dentro do meu barrão William, como é que eu chego aqui, por exemplo, no Olá Mundo? Então, ele vai mostrar para a gente agora. Shift F10. Então, basicamente, o que você tem que fazer é só navegar para dev.foda, olamundo.java. Então, como eu estou dentro do meu caminho já, você pode ver que é basicamente o mesmo. Então, ele fala, se você quer chegar no olamundo.java, basicamente, como você já está no mesmo diretório, você só precisa ir mais para frente, que é o dev.dojo e barra olamundo. Bom, basicamente é assim que funciona, mas a gente tem que pensar nos casos que podem acontecer que não são tão claros. Para isso nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos na última aula, vamos criar uns exemplos aqui, digamos que nós temos o mesmo barra home, barra William. Esse aqui nós podemos chamar ele de absoluto 1, Ctrl D, absoluto 2 vai ser, digamos que nós temos user local. E nós temos absoluto 3, que vai ser basicamente esse aqui. E nós vamos criar mais dois, vamos chamar ele de relativo 1, relativo 2. Então, relativize e relativo. Bom, nós vamos colocar aqui, nós podemos colocar aqui, digamos que uma pasta temporária. E aqui, digamos, uma pasta temporária, ponto temp, ponto, e você põe um número, por exemplo. Legal, agora nós temos todos os nossos exemplos. Aqui eu quero o absoluto também, vou colocar barra aqui, tá? Vamos fazer o primeiro exemplo. Salt 1. O que acontece se eu chamar absoluto 1 para relativizar absoluto 3, por exemplo? Você já viu como é que o resultado vai ser? Baseado no nosso exemplo. Então, se você tiver no absoluto 1 barra William, para você chegar no olamundo.java, basicamente deve dar de volta ao olamundo. Beleza. Aí, o que acontece se, por exemplo, agora eu tiver, por exemplo, absoluto 3 e eu quiser ir para absoluto 1? Então, é o caminho inverso. Se eu tiver nesse diretório, como é que eu faço para chegar nesse diretório aqui? Shift F10. Ou seja,
você tem que voltar 2 diretórios para você chegar no absoluto 1. Vamos duplicar a linha. Outro exemplo, digamos que nós temos absoluto 1 e eu quero chegar no absoluto 2. Ctrl Shift F10. Você tem que basicamente voltar 2 diretórios, ou seja, você tem que, como você pode ver, /user /local não tem nada a ver com /home, ou seja, ele sabe que ele é absoluto, que se você for para a raiz do seu sistema operacional, você consegue ir para o user local. Por isso que ele fala volta 2, por quê? Porque se você voltar 2 absoluto 1, você vai chegar na raiz. E da raiz você só vai para user local. Então ele volta 2 e muda. Então, por exemplo, eu posso fazer esse exemplo aqui. Digamos que eu estou no /home /William. Aí se eu falar volta 2 e vai para, se eu usar o tab, ele vai completar para mim, porque esse diretório existe, /user, qual foi o outro exemplo aqui que eu fiz? /user /local. /user /local. Então, se eu fizer isso, eu fui para dentro do meu user local. Bom, e se, por exemplo, nós utilizarmos 4, relativo 1, que é temp, e a partir do relativo 1 eu quero chegar no relativo 2. Ctrl F10. Como você já está dentro do mesmo diretório, ele fala, você só precisa pegar o nome da pasta. Então ele só te retorna o valor que está dentro do temp. Ele meio que retorna a diferença. Mas um problema que você tem que tomar cuidado é quando você trabalha com relativo e absoluto. Então, por exemplo, digamos que você tem o absoluto 1, absoluto 1 /home /William, e você quer chegar num relativo 1. O Java ele não faz ideia de onde esse tempo está localizado. Então, como você coloca relativo, o Java não consegue encontrar. Digamos que, beleza, eu vou voltar lá para a raiz, mas para onde eu vou? Porque não tem informação aqui. Então, Shift F10, você vai ver que o Java vai lançar uma exceção. Por quê? Porque ele não sabe como chegar nesse tempo, porque ele é um caminho relativo da onde esse programa está sendo executado. Então, nesse caso, ele lança uma exceção. Bom, então, é assim que funciona a relativização, seja lá Deus como é que você fala essa palavra. Bom, agora você praticamente já sabe bastante coisa sobre como trabalhar com os diretórios, normalizar, relativizar, resolver. Espero que toda essa informação esteja sendo memorizada, porque é certeza que eu vou ver vocês de novo nesses vídeos. Então, galera, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.